Nosso primeiro vídeo relativo ao estudo de sistemas lineares. No entanto, nesse primeiro vídeo nós não vamos falar dos sistemas, vamos falar das equações lineares. Então, o que é uma equação linear? Uma equação linear, tá? Como o próprio nome diz, é uma equação, e ela é chamada de linear porque todas as suas incógnitas, tá, operam de maneira independente, então eu nunca vou ter uma multiplicação de duas incógnitas. O x pode ser multiplicado por um número, mas ele pode ser somado a uma outra incógnita, como eu tenho aqui o x mais o y, tá? E essas incógnitas, elas estarão sempre elevadas a 1, daí vem o termo linear. Quando eu tenho uma incógnita elevada a 2, uma incógnita elevada a 3, ela não é mais uma equação linear. Ela pode ser uma equação quadrada, ela pode ser uma equação cúbica e assim por diante, tá? Então, nesse momento, nós vamos trabalhar apenas com equações lineares. Então, as letras devem estar sozinhas, ou seja, eu não posso ter uma letra multiplicando outra. Se eu tiver uma letra multiplicando outra, não é uma equação linear. E, além disso, os expoentes das incógnitas devem ser sempre iguais a 1. Então, na verdade, a gente não vai escrever o expoente, tá? Para quem não se lembra, ó, esse x aqui poderia ser x elevado a 1, o y poderia ser y elevado a 1, tudo bem? No entanto, quando o expoente é 1, ele é desnecessário, eu posso inibir, eu não preciso escrever, tá legal? Então, deixa eu apagar aqui. Voltando. Então, na letra A, eu tenho uma equação linear de incógnitas x e y. Na letra B, eu tenho uma equação linear de incógnitas x, y e z. Na letra C, essa é uma equação linear de incógnitas x, y, z e t. E ao contrário do que muita gente pensa, na letra D eu tenho apenas duas incógnitas. Eu não tenho quatro incógnitas. Eu tenho incógnitas sim. O x aqui e aqui ele está escrito duas vezes, mas é uma única incógnita, porque o x que vale de um lado da igualdade vale do outro também. Assim, da mesma forma para o y. Ele aparece aqui e aqui, ele aparece duas vezes, mas é uma única incógnita. Então, na letra D eu tenho uma equação linear, onde as incógnitas são x e y. Tá certo? Então, esses quatro itens aqui são exemplos de equações lineares. E aí, eu tenho aqui exemplos de equações que não são lineares. Então, não são equações lineares. Enquanto eu escrevo, dá uma olhada e pensa, por que cada uma dessas equações não é linear? Então, vamos indicar os motivos. Na letra A, no primeiro item aqui, elas não são lineares porque eu tenho uma letra multiplicando outra, tá? Eu não posso ter uma letra multiplicando outra. Então, nesse caso aqui, as equações não são lineares porque há um produto. Produto é o resultado da multiplicação. Então, há um produto entre as incógnitas. E isso implica que elas não são lineares. No segundo caso, o nosso problema está aqui, ó. Eu tenho uma incógnita com expoente 2. Então, há uma incógnita com expoente diferente de 1. E no item 3 aqui, eu tenho as duas situações. Então, eu tenho aqui um produto, vai ser mais de um produto entre incógnitas, e eu tenho também incógnitas com expoente diferente de 1, tá certo? Bom, posto isso daí, aqui então é só para falar da classificação não, desculpa, para determinar se as equações são lineares ou não, vamos à próxima página aqui. E agora eu quero falar sobre soluções de uma equação linear. Bom, uma equação linear ela vai ter mais de uma incógnita. Evidentemente que na solução eu vou precisar ter mais de um elemento, tá? Então, dada essa equação linear aqui, ó, 3x mais 2y igual a 18, eu quero verificar se esses pares ordenados são soluções dessa equação. Primeiro, se isso daqui é um par ordenado, nós já vimos no ano passado no estudo de função. A primeira coordenada é x, a segunda coordenada é o y. Então, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y.
E se esse par ordenado for solução dessa equação linear, significa o seguinte: ao substituir o x por 4 e o y por 3, eu terei uma igualdade verdadeira, tá? O que quer dizer isso? Então, vou testar aqui, ó. Vou fazer 3 vezes 4 mais 2 vezes 3. Isso é igual a 18. Então, ó, estou trocando x pelo 4, y pelo 3. Então, tá aqui, ó. E vou fazer as contas. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 3, 6. Isso é igual a 18. 12 mais 6, 18. Ficou 18 igual a 18. Isso é verdadeiro? É. Se é verdadeiro, eu garanto que isso daqui é solução. Tá certo? Então, concluímos que isso daqui é uma solução. Deixa eu só puxar aqui para baixo, que faltou espaço. Então, vamos lá. Portanto, 4, 3 é solução da equação. Isso daqui é o próximo exercício, pessoal. A gente vai fazer na outra página. Da equação 3x mais 2y igual a 18. Beleza? Explicado isso daqui, pessoal, quero que vocês façam o seguinte agora. Eu vou estar parando o vídeo, mas antes de eu parar, dá uma olhadinha. Eu tenho mais dois pares ordenados, o 6, 0 e o 5, 1. Eu quero que você teste e verifique se esses pares ordenados são solução aqui dessa equação da letra A, beleza? Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. No outro vídeo eu vou estar resolvendo essa parte. Aí também a gente vai estar verificando se elas são soluções ou não. Valeu, pessoal?